Muito bom dia, nação. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora reagir à imprensa paulista falando da grande vitória do Flamengo. O Flamengo que eliminou o São Paulo na Copa do Brasil e chegou à tão sonhada final da Copa do Brasil. O Mengão já está na final da Libertadores, agora está na final da Copa do Brasil e o Arrascaeta dando show no Mengão, fez um gol aí na partida, foi decisivo na partida contra o São Paulo, e o destaque é o técnico Dorival Júnior, que levou o Flamengo, praticamente salvou o ano do Flamengo, levando o Flamengo para mais uma final. Levou já para a final da Libertadores e agora para a final da Copa do Brasil. Os comentaristas analisaram tudo isso e nós vamos reagir agora aqui no nosso canal. Mas antes, nação, vai aqui rapidinho nos comentários e escreva quem você acha que vai para a final da Copa do Brasil e disputar o título com o Flamengo. Corinthians ou Fluminense? Vai aqui nos comentários rapidinho, escreve. E se você acredita, se você está confiante, claro, temos que ter o pé no chão, não sabemos ainda quem vai ser o adversário, mas se você está confiante que o Flamengo vai levantar uma taça esse ano, explode o dedo no like aqui embaixo, deixa o seu gostei no vídeo, vamos ver, vamos bater uma meta juntos aí de 2.000 likes, vamos ver se a torcida da nação aí está positiva para esse ano. Então bora reagir esse vídeo, créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal. Ele é estético e tá dando resultado. Na final de 2 Copas, vivo no Brasileiro. Parabéns pelo trabalho acumulado e parabéns ao São Paulo também, que saiu fazendo o máximo que podia, inclusive no jogo de ontem. Saiu de forma digna, dá para dizer, Digna. Tricolor? Abel, saiu de forma digna, mas ontem, no momento, o São Paulo colocou a vaga do Flamengo em risco. O Flamengo, em nenhum momento, se viu ameaçado ontem de perder a vaga. A gente não pode perder isso de vista. Quando o Rogério Ceni destaca o bom começo do São Paulo, realmente o São Paulo jogou ali 25, 30 minutos bons, né? Conseguiu trocar alguns passes. O São Paulo geralmente tinha 2 jogadores perto da bola pelos lados do campo, tentava inverter a bola de um lado para o outro com alguma rapidez, mas não incomodou tanto o Flamengo. Não incomodou assim a ponto de a gente falar o seguinte, olha, antes do gol do Arrascaeta, o São Paulo criou muitas chances para fazer gols. Não criou. E esses números aí, Abel, a gente não pode se enganar com esses números. São Paulo chutou muito mais que o Flamengo nos 2 confrontos, mas é preciso analisar em quais condições aconteceram os chutes do São Paulo. Não foram todos os chutes, a maioria deles em boas condições para fazer gol. No Morumbi, as condições apareceram mais que ontem no Maracanã. Ontem no Maracanã, condição mesmo, assim, chance muito evidente, muito clara, foi o chute do Luciano na trave, que o Caleri no rebote com o Santos caído, chutou por cima. Clara. Estou falando de chute do Igor Vinícius de fora da área que o Santos defendeu, um arremate que o Santos tocou na bola. Esses aí, claro que são chutes também, mas chance muito clara ontem foi Luciano, trave e Caleri. Então, assim, o São Paulo ontem, tudo bem, fez um jogo que tentou incomodar o Flamengo, tentou marcar mais à frente. O Rogério optou por um time para realmente ficar exposto em alguns momentos, para correr risco. Os 2 zagueiros ficaram marcando os 2 atacantes. Em muitos momentos era Diego Costa e Léo para Pedro e Gabriel. Não tinha, acho que, muita outra alternativa para fazer, mas ontem não lembrou aquele São Paulo que tirou o Flamengo do conforto como tirou no Morumbi. No Morumbi, acho que incomodou mais. Ontem, não. Luciano, ontem o Flamengo não viu a vaga arriscada, não. A gente está falando de segundo tempo, está falando de 1-0, está falando de condição já de milagre. Não é que Luciano, trave e Caleri foi no começo do jogo. Não, já estava 1-0. Porque chute a gol, realmente, o São Paulo acaba o jogo chutando a gol, né? Com o Thales Costa. Sim. Chutando a gol de uma maneira que... é a maneira desses números aí do São Paulo, fora aquele período no Morumbi, ali sim, ali eram chutes para gol para tentar a classificação. A maioria desses não, o confronto já estava na mão do Flamengo, né? E foi um Flamengo que conquistou a classificação ontem sem fazer muita força, dá para dizer, ou é um exagero? Você viu momentos de circo de Solé e rubro-negro, ou é um exagero? Rafa Marques, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez a você, Abel, e aos amigos. Eu acho que essas comparações elas são muito mais maléficas do que benéficas, né? Elas trazem uma carga de pressão ainda maior, porque o futebol não é para ser circense. Se puder ser também, ótimo. Mas se ele puder ser eficiente, se ele puder ser objetivo, é melhor do que se ele for circense, que me perdoem os mais românticos que valorizam determinadas circunstâncias do jogo que eu acho que às vezes são tratadas com
uma boa vontade em demasia, em exagero. Não, o Flamengo teve momentos, sim, muito técnicos, mas em nenhum momento correu o risco da classificação. Classificação muito bem pavimentada lá no Morumbi. Ontem administrou essa vantagem. Concordo com o Ceni em relação ao início do São Paulo e digo mais, como o futebol é um jogo muito circunstancial, se esse início com marcação alta resulta num gol, por uma falha individual ou uma recuperação de posse de bola, e o São Paulo faz 1-0 com 15, 20 minutos, muda a história do jogo. Mas não fez 1-0 quando tinha essa postura mais agressiva, mais ou menos como o Corinthians no jogo contra da Libertadores contra o Flamengo no Maracanã. Eu acho que a comparação é bem válida. O Corinthians teve chance de fazer 1-0, não fez. Entrou em campo precisando fazer 2-0, assim como o São Paulo precisou fazer 2-0 ontem pela Copa do Brasil. Então não fez. E aí acontece uma infelicidade do Diego Costa e o gol do Flamengo do Arrascaeta, 1-0. Então termina o primeiro tempo com uma vantagem de 3-0 no agregado para o Flamengo. É muito grande essa vantagem no Maracanã, com mais de 65 mil pessoas empurrando o time. É um cenário quase que utópico para qualquer equipe tentar a reação. Sobre essa questão dos números, eu acho que a lógica, a discussão sobre finalizações, ela nesse caso, ela tem uma relação direta com a discussão sobre posse de bola. Quando a gente fala que não adianta ter a posse de bola, se ela não é traduzida em criação de oportunidades, vale a mesma lógica quando a gente fala que não adianta você chutar mais se você chuta pior. O percentual de aproveitamento do Flamengo em finalizações foi quase o dobro do percentual de aproveitamento do São Paulo. Os jogadores do Flamengo são melhores, nesse aspecto isso conta muito. Ô Rafa, o Flamengo do Dorival ainda não ganhou nada, né? Está em 2 finais, mas não conquistou o título ainda, né? Vai ter que conquistar no campo aí contra o Atlético Paranaense e Corinthians ou Fluminense. Mas já dá para dizer que é o melhor Flamengo ou é o Flamengo que joga o melhor futebol depois daquele do Jorge Jesus? Dá para dizer. Só que a gente não pode perder de vista, e ontem, inclusive, isso foi tema de debate no F90, a gente não pode perder de vista a percepção externa do que era o trabalho do Renato Gaúcho ano passado até essa altura do campeonato. Até o Flamengo ser eliminado pelo Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil e perder a final da Libertadores para o Palmeiras, a percepção externa sobre o Flamengo versava sobre a mesma discussão. O debate era justamente esse. É o melhor Flamengo desde o Jorge Jesus? Um ano depois, a gente está numa situação parecida, porque o Flamengo ano passado foi eliminado na semifinal, esse ano se classificou com segurança, com tranquilidade para a final, está em 2 decisões, ou seja, o resultado do Dorival já é melhor que o resultado do Renato Gaúcho, e aí fica mais fácil até para a gente deliberar sobre qualidade de jogo. Analisando os 2 times, o de hoje eu acho melhor sim, mas o do ano passado, a essa altura, até essa semifinal da Copa do Brasil, era um time que goleava muito, era um time que encantava quando pegava a bola e fazia suas construções em velocidade, falava-se sobre uma falha ou outra, como se fala hoje também sobre o time do Dorival, principalmente em relação ao descompensar dos 2 lados. O lado direito é mais agressivo que o esquerdo. O Dorival encontrou uma solução sem o Bruno Henrique, mas o Flamengo continua tendo uma certa dependência individual dos jogadores de frente. Tem uma série de questões aí. Não é um time perfeito. É um time que tem menos a bola que o Flamengo do Renato Gaúcho tinha. Agora, analisando todas as valências que ajudam a contar o jeito de um time jogar, dá para dizer hoje sim, hoje esse time do Dorival é o melhor trabalho, é o melhor time, o melhor Flamengo desde o JJ. Tinha um Circo de Soleil também do Renato, pelo menos do meio campo para frente, mais dos resultados que conseguiu. Mais sim, até tinha essa fascinação. Agora esse time é mais equilibrado, né? Que era uma coisa que a gente cobrava também do Flamengo. Inclusive nas comparações com o Flamengo do Jesus, falava-se muito, não só dessa coisa faceira, mas de como o time do Jesus recuperava a bola, como as linhas eram mais compactas, como o Flamengo do Jesus era mais coletivo. Recuperava a bola lá na frente. Recuperava lá na frente e quando não podia lá na frente também as linhas eram mais compactas, era um time mais orgânico, como é esse do Dorival. Tem muita gente conosco aqui no F360 mandando mensagem lá na hashtag F360BR. Antes das mensagens, quem mandou aqui, isso aqui pelo Zap Zap, foi o nosso apresentador William Tavares. Disse que realmente ele começou a ter problema ali porque se exaltou falando. Sim, foi muito da bem. Demissão do Lisca. E tem outra coisa, ele falou, tem uma informação importante que ele falou sobre o casamento
de um dos nossos colegas, companheiros aqui. É melhor ficar sem voz mesmo. Deixa ele continua sem voz aí, William. Boa recuperação pra você. Mas não é de você. Mas é boa recuperação pra você. Daqui a 30 dias você volta bem, William. Boa sorte pra você. Não é de você. Já vestiu a Vamos carapuça. nas mensagens da rapaziada? E na volta, depois das mensagens, vamos comentar, vamos falar mais desse Flamengo, da comparação com o Flamengo do Jorge Jesus, mas eu já adianto, não é sobre você. Não, acusou o mas golpe. você está relacionado no comentário dele. Vamos às mensagens. Daqui a pouco a gente vai ver o que será que o William mandou. Bom dia, Caetano. O Mengão agora descansa das Copas e poderá se dedicar ao Brasileirão 2022. Teremos uma arrancada inacreditável e o Flamengo ganhará a verdadeira Alô, palmeirenses! Segundo o Caetano, o Verdão vai perder o título brasileiro para o Flamengo, hein? Olha a tríplice coroa que ele falou. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Na verdade, a grande preocupação do Flamengo é como parar... Que isso? Vini Júnior e Benz... Tá pouco empolgado, Caetano? Tá lá com a cabeça no Mundial. Caetano, gostei da sua mensagem. Só tem que combinar com o Atlético Paranaense, com Corinthians ou Flu... Com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Brasileiros, e com o Real Madrid no Mundial. Mas foi boa a mensagem dele. Foi ousado, hein? O Caetano. Gostei. Jean, bom dia, Jean. De fugir do rebaixamento com Paulo Souza, do vamos ganhar as Copas com Dorival. Coisas que só acontecem no Flamengo. O famoso do inferno até o céu. Que loucura mesmo. O pessoal tá inspirado, né? Os amigos. Então, os fãs de esportes. Ó o Zé Renato aí. Zé Renato está sempre com a gente. Bom lembrar que esse mesmo São Paulo eliminou o Palmeiras na mesma competição, é verdade. Mas quando o Ceni enfrenta o Flamengo, e foram 10 vezes, perdeu todas, 10 jogos e 10 derrotas. O que o Flamengo faz nem é mais futebol, é espetáculo, disse o Zé Renato. Eu estou lendo ali, ó, na mente dele, ele está dizendo que é o Circo de Soler rubro-negro. A passos largos para Tem que ganhar o Mundial. Para superar o Flamengo do Zico, aí ele tem que ganhar o Mundial, passar supera. pelo Benzema e pelo Vini Júnior. Terá 2 Libertadores. Pelo menos em resultado. Mas se ganhar 2 Libertadores e a Copa do Brasil, mais os 2 brasileiros que estão na conta desde 2019, cabe a discussão. Porque hoje o Mundial é muito mais difícil que era em 81. Mas esse muito mais difícil aí, eu discuto. Lá também era difícil. Dr. Britovski, mais um jogo treino do Flamengo em fase decisiva. Agora ficou claro para você, Abel, o Atlético Goianiense não é Flamengo, apesar das cores. A cada dia mais raiva do Paulo Souza. Calma, amigo. Você viu que ele tá com... E nessa do Paulo Souza, ele tá junto com você. Não, mas é que ele é rubro-negro, né? Ele é fanático, ele é um apaixonado. A gente entende. Entendeu? Paulo Ricardo! O do RPM, não? Cantor? Não. Olhar 43. Aquele é tricolor. É Flu, hein? É Flu. Bom dia, amigo Paulo Ricardo. Professor, canta o hino do Flamengo. Nós merecemos. Uma vez Flamengo, 2 vezes Flamengo, 2 cidades. Sempre Flamengo, Flamengo, sempre eu hei de ser. Aí entra... É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É isso aí, nação. Então escreve aí nos comentários aí a sua opinião. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Deixa seu like no vídeo. Nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.